Afinal, o que é Goetia? A Goetia é uma arte mágica que tem por finalidade invocar os 72 anjos caídos mais poderosos do inferno, onde cada um tem poderes específicos a oferecer, mas que só aceita obedecer aqueles que conseguem fazer a intrincada evocação de forma correta e em momento nenhum demonstrar medo ou receio ou arrependimento. Pois caso isso aconteça, esses demônios sentirão de longe o seu medo e o destruirão como se fossem nada. Quem descobriu a Goetia foi Salomão, um rei da Bíblia, que foi filho do rei Davi e que governou no ano 970 a.C. Segundo os escritos sobre Salomão, que não constam na Bíblia, ele teria sido o homem mais rico e mais poderoso da terra devido ao seu poder sobre 72 demônios. Que ele, com muita inteligência e astúcia, teria conseguido prender dentro de um vaso de bronze, onde ele lacrou o vaso com sigilos e o mantinha sob forte vigilância, porque se alguém abrisse ou quebrasse o vaso, os 72 demônios escapariam e iriam atrás de Salomão para se vingar dele. Tudo que supostamente Salomão descobriu sobre esses 72 demônios, incluindo como invocá-los e fazer com que eles obedeçam, foi escrito em um livro chamado A Chave Menor de Salomão. Só que esse livro tem um porém. Ele foi escrito no século XVI e ampliado no século XVII, recebendo escritos da Cabala e lendas da cultura islâmica. O que significa que o livro é dado como o conhecimento de Salomão e foi escrito mais de 1600 anos após a sua morte. Segundo o livro de Salomão, ele, através desses 72 demônios, teria conhecido todos os principais idiomas de sua época, além de obter riquezas que o colocariam o seu nome na história, e também descobria sempre que desejava a localização dos exércitos de seus inimigos, e ele também aprendeu a curar qualquer doença e ouvir segredos que a natureza lhe soprava no seu ouvido. Mas se Salomão possuía tanto poder, riqueza e conhecimento de curar assim, qualquer doença, por que ele morreu? Segundo as lendas sobre a vida de Deus, Deus teria se enfurecido com sua arrogância e ainda achar que ele era mais poderoso e sábio entre os homens. Então Deus mandou os seus anjos pegarem o vaso de bronze, escondê-lo em uma gruta da Babilônia, que nos dias atuais se localização exata é 90 quilômetros de Bagdá, da cidade, não da gruta, tá? E que os babilônios encontraram o vaso e, sem saber do que se tratava, abriram na esperança de encontrar ouro ou riquezas. Mas na verdade os desavisados acabaram libertando 71 demônios. Desesperados, conseguiram tampar o vaso de novo e deixando lá dentro apenas Belial. Muitos estudiosos das artes mágicas divergem sobre a história do vaso, na gruta, na Babilônia, e alguns acreditam que o vaso continua lá intocado. Outros já acreditam que o vaso foi aberto ou quebrado, mas que ainda pode ser restaurado e, com o encantamento correto, trazer os demônios de volta para ele. Os homens voltariam a ter poder sobre os 72 demônios. Muitos arqueólogos especialistas na civilização babilônica têm a esperança de um dia encontrar o misterioso vaso de bronze do Salomão e descobrir, se realmente tem alguma coisa dentro desse vaso. E antes de falarmos sobre cada um dos demônios e seus poderes, exércitos, sigilos e como invocá-los, uma última curiosidade. Os demônios serão apresentados e divididos por grau de nobreza. Esses títulos não existiam no tempo de Salomão, e eles foram inseridos nos escritos do primeiro livro do século XVI, seguindo a regra dos títulos de nobreza da Europa. Por isso,
As castas são divididas por reis, duques, príncipes e prelados, marqueses, presidentes e condes e cavaleiros. Durante a apresentação de cada casta, poderá ser notado que cada uma delas tem o seu metal específico para selar o ritual. Os reis são selados com ouro, os duques selados com cobre, os príncipes e prelados são selados com estanho, os marqueses são selados com prata, os presidentes são selados com mercúrio, os condes são os únicos que podem ser selados com 2 metais diferentes. Pode ser cobre, pode ser prata ou os 2. E por último, os cavalheiros que são selados com chumbo. Agora que nós falamos um pouquinho sobre Salomão e os demônios da Goétia, nós vamos explicar quem são e como é sua forma e qual é o seu sigilo e outras informações relacionadas aí a eles, sempre os dividindo por hierarquia, começando pelos reis, até chegar aos cavalheiros. A gente encerra por aqui e nos próximos vídeos nós vamos falar das castas. Forte abraço, até breve, gente.